Opa, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre a origem do Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen foi fundado em 27 de novembro de 1903. William Hauschert escreveu uma carta assinada por 170 de seus colegas de trabalho para seu empregador, a Friedrich Bayer Co., buscando apoio da criação de um clube esportivo. A empresa concordou em apoiar a iniciativa. 1º de julho de 1904 foi fundada Turn- und Spielverein Bayer 04 Leverkusen. Em 31 de maio de 1907, um departamento de futebol foi formado dentro do clube. Na cultura do esporte na Alemanha, na época, havia animosidade significativa entre ginastas e outros tipos de atletas. Tal fato que acabou por contribuir uma segunda divisão dentro do clube. Em 8 de junho de 1928, os futebolistas formaram uma associação separada, Sportive R. Niguin Bayer 04 Leverkusen, que também inclui os jogadores de handball e Faustball. A gente pode gravar um vídeo separado falando sobre esse esporte, se vocês quiserem. Além dos atletas, tinha atletas de atletismo e de boxe. Já pensou? Bayer Leverkusen ganhando a Champions do boxe? A Champions dele lá do boxe? Enquanto os ginastas continuaram no TuS Bayer 04 Leverkusen, o SV Bayer 04 Leverkusen levou consigo as cores tradicionais do clube, vermelho e preto, com as ginásticas a adotar o azul e amarelo. Durante esse período, em 1930, o SV 04 Leverkusen jogou na 3ª e 4ª divisão alemã. Em 1936, eles ganharam a promoção para a 2ª maior divisão do período. Esse também foi o ano que o clube usou a familiar Bayer pela primeira vez. Eles fizeram sua primeira aparição no jogo da Liga no Topo, de 1951, jogando pela Oberliga West. Eles jogaram nessa divisão até 1956, quando foram rebaixados. O SV Bayer Leverkusen não regressaria às ligas superiores até 1962, apenas uma época antes da formação da nova liga profissional alemã, a Bundesliga. No ano seguinte, eles participaram da Regionalliga West, uma liga nível 2, onde suas atuações nas próximas temporadas os deixaram abaixo da tabela classificativa. Bundesliga para Bundesliga, Taça UEFA e Pokal. O SV Bayer 04 fez uma grande reviravolta em 1968, após conseguir vencer o título da divisão, porém não conseguiu avançar nos playoffs para conseguir a vaga na Bundesliga. O clube foi rebaixado novamente em 1973, mas fez um rápido retorno ao que era agora chamado de 2 Bundesliga. Bundesliga 2 aqui, né? Depois de apenas uma temporada passada na 3ª divisão, 4 anos depois, o clube garantiu um lugar na Bundesliga de 1979 para 1980. Em meados de 1980, o Bayer Leverkusen começou a terminar os campeonatos na metade superior da tabela e se estabeleceu no final da década. Foi durante esse tempo, em 1984, que as duas metades do clube se separaram mais de meio século. Antes foram reunidas sob o nome de TSV Bayer 04 e Leverkusen E.V. Além de se tornar um clube estabelecido na Bundesliga, o clube ganhou seu primeiro título numa dramática final na Copa da UEFA de 1987/88, perdendo 3-0 para o Espanhol após o primeiro jogo na final. O Bayer Leverkusen ganha a segunda partida pelo mesmo placar e ganha o título nos pênaltis 3-2. No mesmo ano, o executivo de longa data do Bayer Leverkusen, Heiner Klaumund, se tornou o gerente geral do clube. Este considerado o movimento mais importante na história do clube, com Klaumund inaugurando uma década e meia dos maiores sucessos através do clube exceção e per capita. Após a reunião, em 1990, Heiner Klaumund foi rápido em contratar as estrelas da Alemanha Oriental, Christian Andretton e Jens Meusing. Os 3 jogadores se tornariam favoritos imediatos dos fãs e contribuiriam significativamente para o time. Klaumund também estabeleceu contratos inovadores no futebol brasileiro, fazendo amizade com João Figger, um dos agentes mais poderosos do país.
Nos anos seguintes, contrataram estrelas emergentes como Jorginho e Paulo Sérgio. Se juntaram ao time, o time também contratou jogadores carismáticos como Ben Schuster e Voller, assim ajudando a garantir a popularidade e o crescente sucesso da equipe. O clube conquistou o seu segundo título em 1993, com uma vitória sobre 1-0 no Hertha Berlim, na final da Pokal. Depois de um desastre em 1996, quando o clube lutou contra o rebaixamento, o Bayer Leverkusen se estabeleceu como um poderoso time, oferecendo um estilo de jogo ofensivo sob o comando de novo técnico, Christoph Daum, que também foi auxiliado pela contratação de Lúcio Emerson, Zé Roberto e Ballack. Daum foi mais tarde despedido por um escândalo de cocaína, que também lhe custou a ascensão no papel de técnico da seleção alemã. Campeão pela primeira vez. Em 14 de abril de 2024, o Bayer Leverkusen conseguiu conquistar o título da Bundesliga com 5 rodadas de antecedência, o primeiro título da Bundesliga da sua história, após golear o Werder Bremen por 5-0. Com esse título, encerrando a hegemonia do Bayern de Munique, que estava há 11 anos sem perder uma Bundesliga. O Xabi Alonso, ex-Real Madrid, foi a figura principal dessa conquista, ao assumir o clube na temporada 22/23. Na vice-lanterna da Bundesliga, ele construiu um time impecável desde então. Contudo, outros grandes destaques na campanha foram Grimaldo, Frimpong, Boniface, Xhaka e Wirtz. Com um estilo de jogo focado no sistema tático usado por Xabi Alonso, 3-4-2-1, distribui o time com os jogadores nas zonas que geram incômodo nas costas de volantes, ou o espaço conhecido como entrelinhas entre o meio-campo e a defesa. Os alas também são pontos fortes dos times. Frimpong e Grimaldo mostraram jogadas aonde partiam da defesa, chegando à linha de fundo com força e competência. Outra força veio a juventude. Prova isso a quantidade de jogadores jovens que compuseram o elenco invicto, que hoje ganhou a Bundesliga. Com apenas 10 dos 30 jogadores do clube têm idades superiores a 25 anos. O Bayer Leverkusen pode ganhar uma tríplice coroa, pois ele está na final da Pokal e na grande final da UEFA Europa League. Então, em caso se o Bayer Leverkusen ganha uma Europa League ou Dortmund ganhe a Champions, a gente pode ter um confronto alemão. Ou talvez a gente pode ter um confronto bem legal de ver, que seria Real Madrid contra Bayer Leverkusen. 2 ótimos times que estão numa ótima fase, E aí, o que vocês acham dessa história do Bayer Leverkusen? Vocês gostariam que o Bayer Leverkusen enfrentasse o Real Madrid? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse time. Se vocês acham que é apenas sorte de principiante ou se vocês acham que é um time que vai se manter invicto por mais algum tempo.